Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos conversar sobre a colonização da América Portuguesa, ou seja, sobre a colonização que será feita no Brasil. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva, curta o vídeo se você gostar e me ajude a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Vamos lá? Então, como a gente já havia conversado, as grandes navegações tiveram como uma das consequências a chegada dos portugueses ao território que viria a ser chamado de Brasil. Os portugueses chegam a esse território no ano de 1500, como a gente já está careca de saber. E o que deve ter acontecido quando portugueses e indígenas se encontraram no território brasileiro foi um grande estranhamento. Afinal, dois povos que nunca se viram nem sabiam da existência um do outro estavam se encontrando. Então, de um lado, os portugueses devem ter estranhado muito a cor da pele dos indígenas, a nudez que eles desfilavam pelas praias, os pelos aparados e uma série de outras coisas. Os indígenas, por sua vez, devem ter estranhado muito aquela gente com roupas pesadas, a cor da pele, o tamanho das embarcações, o jeito de ser. Todos esses estranhamentos, eles ficaram registrados na famosa carta de Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Então, quando ele chega ao território brasileiro, ele vai observando tudo, registra suas impressões numa carta e envia ao rei de Portugal. E essa carta fica para nós como um documento, um registro muito valioso de como foi este encontro, Lembrando que a carta foi escrita por um português, então ela traz as impressões de dois portugueses sobre esse encontro. Infelizmente, os indígenas não deixaram nenhum documento escrito para que a gente pudesse ter também as impressões deles sobre esse encontro. Mas, prosseguindo, quando os portugueses chegam ao Brasil, vocês sabem que eles têm alguns objetivos em mente. Eles querem expandir a fé cristã e querem muito encontrar ouro e prata, lembrando que esses metais estão em falta na Europa. E quando eles chegam em 1500, eles não encontram nenhum desses metais, então eles não se interessam muito por esse território, não é mesmo? Então, a única coisa que chama a atenção deles é o pau-brasil, que era uma árvore cuja madeira podia ser transformada em móveis e casa, e essa madeira também produzia uma tinta vermelho vivo. O nome do território, como a gente também já sabe, eu imagino que vocês já saibam, se deve à cor dessa madeira. Ela era cor de brasa, então daí vem o nome Brasil. A gente precisa prestar atenção em dois conceitos que irão aparecer agora. Os portugueses tinham interesse no pau-brasil. E quem é que cortava e transportava essa madeira? Os indígenas. O que eles ganhavam em troca? Em troca, eles ganhavam objetos que para os portugueses não tinham valor nenhum, como espelhos, facas, contas de vidro, mas para os índios tinham, sim, um grande valor. Como é que a gente chama esse tipo de trabalho que os indígenas e os portugueses combinaram de fazer? A gente chama essa troca do trabalho, do corte e do transporte do pau-brasil pelos objetos de escambo. Então, guardem o conceito de escambo. Era necessário também construir um lugar onde essa madeira ela pudesse ser guardada e ela pudesse ser comercializada. Esses lugares eram chamados de feitorias. Então, as feitorias eram grandes armazéns, para guardar e fazer o comércio do pau-brasil. Então, dois conceitos que a gente não pode esquecer: escambo e feitoria. Não esqueçam. Bom, outra coisa, gente. Então, os portugueses deixam apenas as feitorias no Brasil e se preocupam apenas com a madeira, com o pau-brasil. Por causa desse comportamento dos portugueses, um outro povo vai tentar se apossar do território. Vocês sabem qual é esse povo? Exatamente, os franceses
vão invadir uma parte do território brasileiro, mas isso a gente conversa depois. Então, de 1500, do primeiro encontro entre portugueses e indígenas, a gente vai agora para 1530. Por que a gente vai para 1530? Porque 1530 será a data onde os portugueses irão iniciar, de fato, a colonização do Brasil. Eu já falei para vocês que em 1500 eles não tiveram o menor interesse, porque eles não encontraram nem ouro nem prata. O que vai acontecer 30 anos depois, em 1530, para que eles comecem a ter interesse por esse território? É muito simples. O lucro que eles estavam tendo com as especiarias do Oriente, ele vai ter uma baixa, ele vai diminuir. Outra coisa é que os portugueses eles vão se preocupar muito com o quê? Com essas invasões que o território está sofrendo, não só dos franceses, mas também de outros povos, de outros piratas. Então, o rei de Portugal resolve iniciar a colonização do Brasil em 1530. Só tem um problema. Esse território brasileiro ele é muito extenso, não tem como uma pessoa sozinha tomar conta de todo ele. Então, qual é a ideia que se tem? Dividir o Brasil em 15 faixas de terra. Vocês sabem como se chamam essas 15 faixas de terra? Claro que sabem. São as famosas capitanias hereditárias. Então, 15 faixas de terra, divide-se o Brasil e é entregue para 12 capitães donatários, 12 homens para tomarem conta dessas faixas de terra. E o que vai acontecer, minha gente? Será que as capitanias hereditárias irão prosperar? De jeito nenhum. Dessas 15, apenas 2 conseguem prosperar, que é São Vicente e Pernambuco. Por que elas prosperam? Porque elas têm um solo muito bom para o plantio da cana-de-açúcar. E por que as outras não dão certo de jeito nenhum? São vários os motivos. Primeiro, esses capitães donatários que receberam essas capitanias, a maioria não consegue chegar ao Brasil por falta de recursos. As terras são muito grandes, muito difíceis de cultivar, de tomar conta. Tem também o problema da falta de comunicação entre essas capitanias. Temos o problema da resistência indígena e temos o problema dos ataques dos piratas o tempo inteiro. Então, por isso, as capitanias são um verdadeiro fracasso. Somente 2 prosperam, que são Pernambuco e São Vicente. Então, qual vai ser a atitude que o rei de Portugal vai tomar, já que as capitanias foram um verdadeiro fracasso? Ele vai criar, no ano de 1548, o governo geral. O que é isso? Ele vai centralizar o poder nas mãos de uma só pessoa. Isso quer dizer que as capitanias deixam de existir? De forma alguma. Elas continuam existindo, mas agora esses capitães donatários, eles são subordinados a um governo geral, a um homem. Como se chama esse homem? O primeiro governador-geral do Brasil se chama Tomé de Souza. E ele chega ao território no ano de 1549. Junto com ele, chegam o capitão Mor para fazer a defesa do território, chega o ouvidor Mor para aplicar a justiça e o provedor Mor para tomar conta das finanças. Tomé de Souza, ele tem uma missão muito importante quando ele chega, que é guerrear contra os índios e fundar a cidade de Salvador em 1549. Lembrando que a cidade de Salvador será a primeira capital do Brasil. O segundo governador é o chamado Duarte da Costa. Ele é governador entre 1553 e 1558. Junto com o Duarte da Costa chegam os jesuítas, os religiosos e o famoso padre José de Anchieta. O José de Anchieta ele vai fundar um colégio chamado Colégio São Paulo. Com o passar do tempo, esse colégio vai dar lugar a uma cidade, uma famosa cidade, que é a cidade de São Paulo. Outra coisa muito importante é que o Duarte da Costa ele não vai dar muita atenção para a parte sul do território. Então, o que vai acontecer?
Como eu falei lá no início, os franceses irão invadir a Baía da Guanabara com o objetivo de fundar uma colônia francesa, né? A famosa França Antártica de Villers-Gagnon. Nesse contexto de invasão dos franceses e reação dos portugueses, vai ser fundada a nossa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Mas isso já é assunto para a nossa próxima videoaula. Então, eu aguardo vocês. Um beijo!